Boa noite, queridos. Vocês esperavam me ver aqui só no mês que vem, mas Deus quis que eu estivesse aqui de novo hoje. Na sequência, então, vamos abrir o texto bíblico, a palavra de Deus, para o Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35 até o final do capítulo. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós já vamos ler esse texto na sequência. Eu penso que todos que estão aqui nessa noite concordam que nós vivemos num país, ou muito mais, no mundo, em que todos nós enfrentamos problemas em nossas vidas, dificuldades, sofrimentos, lutas, e estamos rodeados também de pessoas que passam por muito sofrimento e muitas lutas na sua vida. Muito porque nós vivemos num mundo caído no pecado, vivemos num mundo em que foi corrompido por causa da queda. O pecado entrou no mundo e corrompeu a boa criação de Deus. Então, muitos dos nossos sofrimentos também são consequências do pecado. Mas nem todos. Muitas vezes Deus quer provar nosso coração, Deus quer fortalecer a nossa fé, e é o que nós vamos ver hoje. A grande verdade, então, que eu quero que nós lembremos de hoje à noite é que nós devemos compreender o que significa a presença de Jesus em nossas vidas. Eu não tive tempo de preparar slides, então você não vai ver praticamente essa tela aqui hoje. Mas a grande verdade, então, reforçando aqui, devemos compreender o que significa a presença de Jesus em nossas vidas. Acabamos de cantar um hino que nos mostra isso, a necessidade que temos de Jesus. Mas passamos, então, por lutas, por dificuldades. A triste realidade, queridos, que a gente pode perceber é que muitas pessoas procuram desesperadamente encontrar a solução, encontrar a saída para as suas dificuldades, para as suas lutas, no local errado, ou melhor ainda, na pessoa errada. Muitos querem sair do sofrimento, da dificuldade, dos dilemas, e buscam, muitas vezes, isso na pessoa errada e no local errado. Muitos colocam a sua confiança em messias humanos e se decepcionam. Outros colocam a sua confiança no dinheiro e, quando ele acaba, entram em desespero. Alguns até tiram a vida. Outros buscam numa saúde perfeita e aí malham, de repente, do nada, a sua vida é ceifada. Infelizmente, tem surgido cada vez mais igrejas também que, ao invés de pregar o Evangelho libertador, o Evangelho que mostra ao homem a realidade da nossa necessidade de Cristo Jesus, percebendo que existe esse nicho de mercado, das pessoas que estão sofrendo com sofrimento, com dificuldades, então faz o quê? Faz o uso de estratégias de marketing, que é muito explorado hoje em dia, para explorar esse tema da solução de problemas. E aí consegue, então, aumentar as suas receitas usando a ignorância, muitas vezes, do povo e a simplicidade do povo, que vai em busca dessas soluções para as suas lutas. Muitas igrejas se dizem cristãs, inclusive, colocam placas na fachada, não sei se você já viu isso: pare de sofrer, vem aqui e pare de sofrer, venha ouvir alguma coisa. Isso é vergonhoso para uma igreja que se diz evangélica ou cristã. Não sei se já chegou a esse ponto no nosso país, mas talvez algumas igrejas confeccionem aquelas camisetas que você vê em mercado. Quer parar de sofrer? Pergunte-me como. Posso te ajudar? Pergunte-me como. Quer parar de sofrer? Me pergunte como. Dando uma falsa ideia para uma pessoa de que, se ela tem Jesus na sua vida, então todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas lutas serão imediatamente extirpadas da sua vida. Essas igrejas ou pessoas estão, de certa forma, mercadejando o Evangelho de Jesus Cristo. E o pior é que o fazem com uma propaganda enganosa e não temem
a justa ira de Deus sobre os ímpios e perversos. No texto que nós vamos meditar hoje, nessa noite, veremos que há um resultado verdadeiro em ter a presença de Jesus na nossa vida e o que isso significa para nós. Quero ler então com os irmãos esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro ponto, vou pregar um sermão bem batista hoje de 3 pontos. Primeiro ponto, então, ele vai falar para nós que a presença de Jesus não significa a ausência de problemas. A presença de Jesus na nossa vida não significa a ausência de problemas. Você vê isso nos versículos 35 a 37. Aquele foi um dia bem cheio de atividades, como costumava ser na vida de Jesus. Tem vários textos que você vê isso, Jesus trabalhando de madrugada até ao entardecer, até tarde da noite. Ele ali ensinando, pregando, curando pessoas. Então, foi um dia bem cheio. E começa no capítulo 4, versículo 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. A multidão foi atrás de Jesus para ouvi-lo pregar, ensinar e curar. Então ele estava ali, e agora já era o final do dia, sendo já tarde, o versículo 35 diz, Jesus fala para os discípulos para eles irem para o outro lado do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago que tem na região norte de Israel, conhecido também como o Lago de Quinerete. Esse lago, ele está um pouco mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, é uma região baixa na terra ali. Esse lago está lá, praticamente um pouquinho mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tem 20 quilômetros de comprimento e 12 de largura. Tem uma figurinha dele ali, essa figura eu consegui trazer para vocês verem. Esse é o lago onde aconteceu então essa história. E esse lago é um ambiente propício para a formação de tempestades até hoje, pois as correntes de ar frias que descem do Monte Hermon, o Monte Hermon fica mais ao norte um pouco e está a 2.800 metros de altitude acima do nível do mar. A região do lago ali, então, 200 metros abaixo, com algumas montanhas de um pouco mais de 300 metros em volta, mas tem esse monte bem alto que permanece boa parte do tempo gelado. Então, essas ondas frias que vêm de lá colidem com o ar quente do lago e formam, então, essa corrente de vento e ondas violentas ali neste lago. Marcos narra que os discípulos levaram Jesus no barco, apesar de que a iniciativa de atravessar o lago foi de Jesus. A gente pode ver isso no versículo 35. Jesus falou, naquele dia, sendo já tarde, vamos para outra margem. Eles, despedindo a multidão, os discípulos o levaram assim como estava no barco. Versículo 1 do capítulo 4, nós vimos que Jesus entrou no barco e se afastou da praia um pouco para poder pregar. Jesus estava com eles no barco. Isso significa que os discípulos estavam literalmente no barco com Jesus. Mas a presença dele ali não impediu que eles enfrentassem uma situação muito difícil. A presença física de Jesus não garantiu a ausência de problemas, e o barco estava a ponto de ir a pique, estava a ponto de afundar. Os discípulos eles não estavam enfrentando um pequeno dilema, sem significância. Podemos ver isso
observando a palavrinha que Marcos usa aqui para descrever o tamanho dessa tempestade. O texto diz grande tempestade, e vai repetir essa palavra 3 vezes no texto aqui. Mas essa palavra, no grego, ela significa o nosso mega, né? Megaleia, mega, coisa muito grande. Quando você quer se referir a alguma coisa grande, você fala não big, mas mega, né? Você quer uma pizza muito grande, você não pede uma big, você pega uma mega pizza, né? Você vai num feirão, você quer ir num mega feirão, né? Você quer comprar uma casa, quer uma big casa, uma mega casa. Então, coisas grandes, a mais, né, maior, é isso, é essa tempestade que eles estavam enfrentando. Não foi uma tempestade qualquer, não foi uma tormenta que estava ali, era uma mega tempestade que eles estavam enfrentando. Vou repetir aqui, mais uma vez. A presença de Jesus, a presença física de Jesus com eles, não fez com que eles não tivessem que enfrentar aquela tempestade. Mas eles não foram os únicos, e nem serão os últimos, a contarem com a presença de Jesus e passarem por grandes dificuldades, por mega dificuldades na sua vida. Se você lembra do início da história da igreja, Atos 8, você vai ver lá, o texto vai dizer que houve uma grande perseguição contra a igreja. E ali então os discípulos foram espalhados pelo mundo e o evangelho chegou até nós. Na história do cristianismo, você vê muitos mártires sendo mortos por causa do evangelho. Muitos passaram por lutas, dificuldades, perderam a sua vida porque estavam pregando as boas novas de Cristo Jesus. Nos nossos dias, ainda, pessoas enfrentam muitas dificuldades, muitas lutas por causa do nome de Cristo Jesus, porque confiam nele, dependem dele. Muitas vezes também nós passamos por sérios problemas em nossas vidas, mesmo sendo crentes fiéis e piedosos. Ninguém deve se enganar, então, achando que a vida cristã é um mar de rosas. E essa expressão é até um pouco não tão acertada, eu acho, né? Porque rosas têm muito espinho. Eu nem gosto de rosa, minha mãe está aqui hoje, pode me confirmar que eu nunca gostei de rosa. Sempre sofria para cortar grama lá em casa por causa das rosas. Tem muito espinho, né? Eu preferia que fosse um mar de orquídeas. Eu gosto muito de orquídea. Não tem espinhos, né? Seria melhor. Então, a vida cristã não é esse mar de orquídeas para mim, ou mar de rosa para muitos de vocês. Ela tem os seus espinhos, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. A vida cristã verdadeira é muitas vezes, ou na sua maioria das vezes, uma grande guerra. Uma grande guerra. Nós vemos isso nas histórias narradas nas Escrituras e acredito que cada um de nós aqui pode confirmar essa verdade. Deve ser assim também na sua vida como crente em Cristo Jesus. Você também enfrenta muitas batalhas contra a sua própria natureza, contra o mundo que nos assedia, contra Satanás que lança os seus dardos. Nós lutamos contra isso, lutamos contra o pecado. A presença de Jesus, então, nas nossas vidas não significa que nós não teremos sofrimento, mas a garantia é que nós suportaremos esse sofrimento com confiança no Senhor soberano, que tem o controle de todas as situações. Tudo está nas suas mãos, Ele não perdeu o controle em nenhum momento, em nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento que você passe. Se você confia no Senhor, Ele está cuidando daquele momento e trabalhando no seu coração de alguma forma. Jesus é a nossa viva esperança, como diz o apóstolo Pedro. Ele é a nossa viva esperança, é isso que deve nos motivar a viver, a enfrentar as lutas, a enfrentar as dificuldades, a levantar de manhã e querer viver para a glória do Senhor, porque nós temos essa viva esperança que está conosco todos os dias. E nós podemos, então, passar por essas lutas confiando nele. O povo de Israel, quando estava saindo do Egito, quando Deus estava tirando eles do Egito, se você lembra dessa passagem, eles chegaram até o Mar Vermelho. Eles tinham um mar na sua frente, tinha o deserto atrás e tinha um exército gigantesco vindo atrás deles. O faraó, arrependido de ter deixado o povo sair, perseguindo eles para trazê-los de volta, eles ali desesperados, o que Deus fala para eles? Você pode ver isso depois em Êxodo 14. Deus fala assim: povo de Israel, vocês estão vendo esses egípcios que estão atrás de vocês aqui? Essa é a última vez que vocês vão vê-los. Eu lutarei por vocês. Apenas confiem em mim e continuem. A presença de Jesus, então, não é a ausência de sofrimento. O segundo ponto: a presença de Jesus não nos dispensa de fazer a nossa parte. Versículos 38
240. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Aqui nós temos um grande contraste entre a atitude de Jesus e a atitude dos discípulos de Jesus, aqueles que estavam caminhando com ele já há algum tempo. Aquela mega tempestade estava acontecendo e a situação realmente era calamitosa. Mas o texto diz que Jesus dormia tranquilamente. Jesus estava no mesmo barco que eles. Jesus estava no mesmo mar que eles. E ele dormia tranquilamente. Lucas 8, 23 vai dizer que enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Lucas 8 é o texto paralelo aqui de Marcos 4. Vai dizer então que Jesus adormeceu enquanto eles navegavam. Cansado e no balanço do barco, Jesus dormiu. Isso nos mostra também a perfeita humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus perfeita ali, um homem que pregou o dia todo, de manhã até de noite, curou pessoas, ensinou as boas novas de Cristo, ele estava cansado. E agora, dentro do barco, atravessando aquele lago, ele então dorme. Mas nos mostra também que a confiança de Jesus era inabalável no Pai. Jesus confiava no seu Pai. E quando a tempestade começou, nem o barulho dos ventos, nem o barulho das ondas, nem as águas batendo no barco e passando por cima deles, porque o texto de Mateus 8, 24 vai dizer que as ondas cobriam o barco, fazendo com que ele fosse se enchendo de água. Nada disso foi capaz de acordar o Senhor do Universo, que dormia tranquilo. Estudando esse texto, eu lembrei, meu pai contava muitas histórias. Meu pai trabalhou aqui no litoral do Paraná, ele tinha um barquinho, e eu não vivi esse tempo, né? Eu nasci aqui na cidade, grande já, então não sei, mas ele contava muita história para a gente, das ondas que bote e meia enfrentavam ali no litoral paranaense, nas ilhas, visitando as igrejas, e o medo que muitas pessoas passavam, junto com ele ali naquele barco. E aqui os discípulos estavam ali, e é interessante pensar que Jesus ele não estava num barco, num iate, que desenvolve um pouco melhor, que não tem tanto perigo de sofrer as ondas ali, ou tivesse uma caminha confortável para ele, que ele pudesse deitar. Ele estava num barco de pescadores. E um barco de pescador é simples, ele não tem praticamente nada, é só aquele formato de barco, né, com os banquinhos ali, os remos para eles. E Jesus estava nesse barco, dormindo. Ele estava na popa, na parte de trás do barco. E o texto traz a palavra travesseiro. A NVT vai trazer como almofada. Mas nós não devemos entender que seja uma almofada confortável que estivesse ali. Muitas vezes isso significa que ele estava reclinado sobre um local na beira do barco mesmo, na madeira mesmo. Não era nem um travesseiro ali, mas era um lugar que pudesse ficar recostado. Não era ali um travesseiro da NASA que ele podia usar, né? Mas era aquela madeira dura, cansado. Se fosse, né, um travesseiro, seria muito mais confortável, mas nenhum travesseiro numa tempestade dessa deve acalmar o coração de muitos. E eu fico pensando, se eu conseguiria dormir numa situação dessa. Lembrei, né, meu pai contava essas histórias, mas também quando eu fui com o pastor ali lá para o Amazonas uma vez, nós enfrentamos uma tempestade no barco, era grande, razoavelmente bom o barco ali, com redes, né, confortáveis, vamos assim dizer, para dormirmos, mas de madrugada, lá pelo Rio Madeira, uma tempestade também nos pegou ali, e as redes balançando de um lado para o outro, e as malas sendo molhadas ali, e eu, uau, né, tudo escuro, você não enxergava nada, você só via aquelas ondas, aquela água entrando, o vento batendo e as redes batendo uma na outra, e nós estávamos no segundo andar, mais tranquilo ainda. Imaginei quem estava lá embaixo. Então imagine como estavam aqueles homens, que eram experientes já naquele lago. Essa tempestade não era incomum, aconteciam várias vezes. Eles estavam ali. E a reação deles, você vê, a reação deles é bem diferente de Jesus. Jesus dormia tranquilo, enquanto aquilo tudo acontecia. Aqueles homens, pescadores, experientes, estavam ali temerosos, preocupados, apavorados diante daquela grande tempestade que enfrentavam.
E o pensamento de todos era que não havia mais saída. Tem pessoas que acham que no seu sofrimento não há mais saída, não tem mais o que eu fazer, não tem o que eu possa fazer, não há o que possa ser feito. E muitos acabam desistindo e não querem aprender o que Deus pode também querer te ensinar nas dificuldades. Jesus dormia, enquanto o barco era lançado de um lado para o outro, e os discípulos correndo e gritando para lá e para cá. E o que eles estão fazendo? O que eles fazem, então, nessa correria deles? Eles vão até Jesus, vão acordar Jesus, não apenas para mostrar a situação em que eles estavam, mas para cobrar uma atitude de Jesus. Versículo 38, parte B. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Olhando os textos paralelos lá de Mateus 8, você pode ver depois, Lucas 8 também, Mateus diz, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Lucas vai dizer, mestre, estamos perecendo. Aqui não há contradição nas narrativas. O que a gente pode perceber é que no momento de dificuldade, de turbulências, cada um vai responder de alguma forma, cada um vai clamar de alguma forma. E aqui mostra isso, cada autor pegou ali o que foi que cada um dos discípulos também podia estar falando naquela hora. Mas, no fundo, todos eles, o que eles estavam dizendo é, Senhor, faça alguma coisa para nos salvar. Senhor, faz alguma coisa, não há mais esperança para nós. É difícil atribuir outro significado, senão esse pedido de ajuda dirigido a Jesus numa situação em que eles estavam vivendo. Agora, diante disso, antes de sairmos atirando a pedra naqueles discípulos que estavam ali, com aquele medo todo, devemos considerar 2 fatos. Primeiro, eles estavam totalmente apavorados, assim como eu e você provavelmente ficaríamos numa tempestade como aquela. Numa situação como esta, até mesmo as pessoas normalmente leais e corajosas dizem coisas que mais tarde podem se arrepender de ter dito. Eles estavam cobrando Jesus por uma atitude. Faça alguma coisa, Senhor. Não vai fazer nada, nós estamos morrendo. E muitas vezes, na dificuldade, na luta, acaba clamando de alguma forma que se arrepende depois. A amargura deles também, outro ponto, é que a amargura deles não estava totalmente separada de certa medida de confiança. Eles sabiam a quem ir, eles sabiam a quem recorrer. Eles vão, não a um pescador experiente, mas a um carpinteiro, a um filho de carpinteiro, que estava ali dormindo, e vão buscar ajuda a ele. A fé deles, então, não estava longe da perfeição, mas até mesmo uma pequena fé carrega consigo esperança de crescimento. E chama, então, a atenção a atitude paciente e tranquila de Jesus, que não deixa de ter um bom tom de advertência e correção no versículo 40. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Ele tinha acabado de receber dos seus discípulos uma acusação de serem diferentes. Estavam ali dormindo e não estavam se preocupando com eles. E de ter um coração duro para com a situação em que eles estavam vivendo. Mas o que Jesus faz é maravilhoso e confortante. E o fato que ele nunca repreendeu pelas palavras ásperas que eles usaram com ele. Lembra de Simão Pedro negando Jesus e até blasfemando na noite em que Jesus foi traído? Qual foi a resposta de Jesus naquela noite? Ele simplesmente olhou para Pedro. E aquele olhar, eu fico imaginando aquele olhar para Pedro, foi pior do que alguma palavra que pudesse ser dita naquela hora. O olhar de Jesus fez Pedro lembrar que Jesus já tinha dito que isso aconteceria. Ele faria exatamente aquilo, negar Jesus. Um olhar de dor, mas também um olhar cheio de amor. O texto de Lucas 22 vai dizer que Jesus olhou para Pedro, e Pedro saiu chorando amargamente. E o que Jesus faz depois da ressurreição? Naquele interrogatório que nós também já estudamos há 2 domingos atrás. Simão, você me ama mais do que estes? Simão, você me ama? Simão, você tem afeição por mim? Foi isso que Jesus falou? E essas palavras incomodaram a Pedro também.
Queridos, esse é o modo que Jesus nos ensina como nós somos fracos e como nós somos falhos em nossa confiança nele. Algumas traduções mostram que Jesus chamou os discípulos de tímidos, mas essa não é a tradução ideal. A NAA, que nós usamos aqui, a NVT, elas traduzem como medrosos, a NAA, e com medo, a NVT. Mas, pegando a palavrinha grega também aqui, podemos dizer que Jesus chamou eles de covardes. Como é que vocês são tão covardes? O que Jesus está mostrando para eles é que não era a hora de ficarem desesperados como eles estavam. Eles eram covardes demais para descansar e confiar. Essa confiança eles deviam ter extraído da presença dele, das promessas dele e do poder dele. Naquele dia, eles viram Jesus realizando muitas coisas. Naquele dia, eles ouviram muito do que Jesus ensinou. Foi um dia de pregação junto de Jesus. Eles já caminhavam com Jesus há algum tempo. Era hora de exercitar a sua confiança no Senhor a quem eles estavam seguindo. E quando Jesus fala, então, que eles ainda não têm fé, ele está dizendo que, apesar de tudo que eles já tinham visto, apesar de tudo que você já sabe, tudo que você já conhece, você ainda não tem fé suficiente para crer que realmente eu possa ajudar. Com isso, Jesus está ensinando também que as experiências da vida acontecem com um propósito. Elas devem ser usadas de modo proveitoso para que cresçamos em santificação. José no Egito entendeu as dificuldades que ele passou. Davi entendeu as lutas que ele passou. José, Gênesis 50, você pode ver isso. Davi, em 2 Samuel 23. O cego de nascença, em João 9, também entendeu por que ele nasceu cego. Qual era o propósito da sua cegueira até o encontro com Jesus Cristo. Paulo e tantos outros, até hoje, entenderam o que é confiar em Jesus e o que é passar pelos sofrimentos com Jesus. Como você, então, tem aproveitado as experiências difíceis que Deus permite que você passe? Eu acho que você passa por lutas, por dificuldades, por problemas na sua vida. Como é que você tem aproveitado esses momentos para aprender lições, o que Deus quer te mostrar, o que Ele quer fazer na sua fé, na sua vida? Lembre-se de que a presença de Jesus conosco não nos isenta de passar por dificuldades. E também não nos dispensa de fazer a nossa parte e quer orar a Ele, confiar nele, depender dele em todos os momentos. Reclamar com Jesus em meio às dificuldades, dizer: o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo, olha, Senhor, as dificuldades, olha o que eu passo, olha o que eu tenho feito, eu sou tão fiel, eu faço tanta coisa, por que estou passando por tudo isso? Por que essas lutas na minha vida? Muitas vezes, como eu já falei, Deus quer trabalhar em você e quer usar aquelas oportunidades que nós não entendemos para exercitar a nossa fé nele, a nossa confiança, porque é muito fácil falarmos que nós confiamos no Senhor, que nós cremos no Senhor, quando vai tudo bem, quando está tudo calmo, quando o mar está tranquilo, quando você pode remar, ou quase nem remar, porque o vento já te leva, de boa. É muito fácil dizer que confia no Senhor. Mas e quando vêm as lutas? E quando vêm as dificuldades? E quando vêm as provas? E quando a situação fica meio que sem saber o fim disso, como é que vai ser? É nessa hora que a nossa fé vai ser exercitada. É nessa hora que nós podemos, então, aprender. Será que eu estou realmente confiando no Senhor, como Ele quer que eu confie? Ou estou confiando nas situações que eu tenho vivido? Não seja, então, covarde, como os discípulos foram. Quando as mega tempestades da vida vierem sobre você, confie em Jesus, faça a sua parte, creia, mas creia de verdade, não somente de palavra, mas de atitude, de prática. E o último ponto, o terceiro ponto, é que a presença de Jesus garante um final feliz. Olha o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. A presença de Jesus garante um final feliz. Já vimos que a presença de Jesus não nos livra de passar por situações difíceis. Vimos também que nós não estamos dispensados de fazer a nossa parte, de confiar no Senhor, de orar a Ele,
de clamar a Ele, agora veremos que a presença de Jesus garante um final feliz. E isso é maravilhoso demais para o crente em Cristo Jesus. Ele sabe que o final é maravilhoso. O mega problema que os discípulos então enfrentaram não era nada para Jesus. Ele é o Senhor da criação. Hebreus 1 diz que a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Ele fez todas as coisas e ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Os discípulos tiveram mais uma lição prática em seu estudo teológico. Naquele teminho que eles estavam passando, eles tiveram mais uma lição com Jesus aqui na prática, sentindo ali, na própria pele, o que é confiar no Senhor. De acordo com Mateus, Jesus repreendeu os ventos e o mar. Já Lucas narra que Jesus repreendeu o vento e a fúria das águas. Marcos diz que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar que se aquietasse. Note que os textos bíblicos não dizem que Jesus repreendeu o diabo, os demônios, né? Que muita gente culpa o diabo, o demônio, coloca, né, a responsabilidade nele em situações que nós muitas vezes criamos, não é verdade? E muitos querem alegar que é o diabo, é Satanás, é os demônios, isso tudo. Jesus não repreendeu aqui nem o demônio, nem Satanás, nem os demônios, nem Satanás, que pudesse estar no vento, né? Algumas pessoas, mas Satanás está ali no vento e fazendo isso aqui tudo conosco. Não, Jesus, ele simplesmente falou ao vento e ao mar. Jesus, com o poder e autoridade, repreendeu o vento e ele se acalmou. Ele falou ao mar e tudo ficou calmo. Isso acontece conosco também. Muitas vezes, Jesus quer nos ensinar a confiar nele e não colocar a culpa em outros, não jogar a culpa para outros, mas o que Deus quer me ensinar, o que Deus quer trabalhar na minha vida. Jesus estava aqui trabalhando neles a fé, desenvolvendo neles a fé, a confiança absoluta e real nele. É interessante notar aqui também que o texto mostra que o furacão não se tornou apenas em uma calmaria. Mais uma vez aqui tem a palavra grande, né? Ele fala ali, ficou bem calmo. É a mesma palavrinha no grego usada aqui, a megalê de novo, né? A grande calmaria. Eu imagino que aquele mar nunca viu uma calmaria tão grande como essa que Jesus estabeleceu ali. Ele transformou aquilo que era um mega problema para eles numa mega solução. E eu acredito que aquelas águas ficaram, então, muito calmas. E eles puderam continuar navegando até o final. Por mais terrível, então, que a tempestade que você enfrente possa parecer, ela pode ser transformada numa calmaria espantosa, que só pode ser criada por um poder sobrenatural como o de Jesus Cristo. Quem tem a presença de Jesus, então, na sua vida, pode estar certo de que chegará ao porto final, ao porto seguro, com Jesus, guiando a sua vida. E o final será sempre feliz. Talvez você possa perguntar, ou falar, né? Mas nem sempre as coisas terminam bem para o cristão. Ele passou por uma dificuldade e acabou ali falecendo, morrendo. Eu preciso dizer que esse pensamento está totalmente equivocado. Quem tem Jesus na sua vida, ainda que morra, termina bem. E termina muito melhor. Porque o que está em Cristo, ele vai estar na presença de Cristo para todo sempre, livre deste mundo de pecado, livre das dificuldades, dos sofrimentos. É só Jesus quem pode garantir essa vitória e a vida eterna para aqueles que creem nele. É só Ele que pode acalmar as dificuldades, é só Ele que pode nos ensinar as lições que Ele quer e nos levar até o destino final. Diante, então, da tamanha demonstração de poder, os discípulos ficaram com mais medo do que já estavam. Eles estavam com medo da tempestade, com medo daquilo tudo que estava acontecendo. Mas aqui aparece a terceira palavra, mega, no texto, versículo 41. E eles possuídos de grande temor. É a mesma palavrinha. 3 vezes Marcos vai usar, então, essa palavra, mostrando a grandeza disso. Até o medo deles foi um medo grande, quando eles viram aquilo acontecer, aquela tempestade se transformar naquela calmaria que foi.
Os discípulos ainda estavam em dúvida a respeito de quem era Jesus e ficaram mega amedrontados com a presença divina entre eles. Eles começaram a perceber que Jesus é maior, muito maior do que eles imaginam. Ele tem o controle não somente das pessoas, das doenças, dos demônios, mas também sobre a criação. A NVT traduz por apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Eles ali no barco, os discípulos falando: quem é este homem? E a resposta dos discípulos não é dada. Nós não temos no texto aqui Marcos colocando isso. E eu acho que ele deixou isso intencionalmente, para que cada um de nós possa responder hoje: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Por maiores tempestades que você passe, por maiores sofrimentos que você enfrente, quem é Jesus? Ele está com você? Quem é Ele na sua vida? A narrativa coloca aqui o foco na pessoa de Jesus Cristo. Marcos faz questão de mostrar que é o Senhor Jesus, o Senhor de toda a criação, de tal modo que quem possa ler dá a sua própria resposta. E você pode responder isso hoje. Quem é Jesus para você? Nós não precisamos então temer. Nós sabemos pela Bíblia quem é Jesus e temos certeza de que com Ele conosco, mesmo enfrentando terríveis dificuldades e lutas, tempestades, nós chegaremos ao céu, onde está a verdadeira felicidade. Lembre-se então, queridos, de que Jesus mesmo nos alerta, dizendo: aqui no mundo vocês vão passar por muito sofrimento, mas tenham coragem, não sejam covardes, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Fiquemos então firmes com o vencedor que está conosco, mesmo sofrendo, alcançaremos a vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que realmente Jesus possa ser esse Senhor soberano sobre a sua vida e que você entenda que o que você passa, sejam coisas boas ou difíceis, é para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, para que a sua fé aumente cada vez mais no Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nós te louvamos por esse momento em que pudemos estar cultuando o Senhor, Senhor que é soberano sobre todas as coisas e que é digno de todo louvor, honra e glória e adoração. Pai, nós te adoramos porque o Senhor tem o controle das nossas vidas. O Senhor quer também a cada dia nos ensinar a Tua vontade. Nos dá, ó Deus, um coração atento à Tua palavra, atento ao Teu agir, Deus, na nossa vida. Nós possamos ser humildes o suficiente para entender que nós precisamos do Senhor cada dia, que dependemos do Senhor cada dia, para nos ensinar, para nos mostrar, para nos fortalecer na fé, na graça e no conhecimento de Cristo. Abençoa, Deus, o Teu povo aqui, nos dá direção, nos dá orientação, Deus, através da Tua palavra, para vivermos essa semana de acordo com o Teu querer, para a honra e glória do Senhor. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.